Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é 9 de junho, terça-feira, e nós vamos agora para nossa aula de português, tá certo? Vamos iniciar em nossa aula fazendo a correção sobre o conteúdo referente à nossa aula passada, tá certo? Então, pega logo o seu livro integrado, abre aí na página, tá? Referente à nossa atividade da aula passada e vamos a iniciar a nossa correção. Vamos lá? Então, vamos a iniciar nossa correção pela primeira questão da página 30 do livro integrado, tá certo? Que você vai marcar V para verdadeiro ou F para falso, de acordo aí com essas frases. E a sequência vai ficar V, 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 F e F, tá certo? Então, as duas últimas são falsas e as três primeiras verdadeiras. Na segunda questão, você vai ler aí um trecho e identificar, né, no dicionário o significado da palavra tradição. Então, é a primeira opção. Aí, na primeira opção, a gente pode ver hábito praticado, historicamente transmitido de geração em geração. Então, essa primeira opção é a resposta correta. Tá? Então, aí na terceira questão, você vai relacionar aí essas frases de acordo com o que é uma festa tradicional e as festas de hoje em dia, tá certo? Então, se você ordenou aí dessa maneira, tá? As únicas características das festas de hoje em dia são as barracas de comidas estrangeiras e os brinquedos eletrônicos. Todas as outras opções você vai ligar para festas tradicionais. A quarta e a quinta questão são respostas aí pessoais, tá? Então, é você que vai responder aí de acordo com o que você acha que é o correto aí e fazer também os desenhos. Na sexta questão, a letra A fica fast food, letra B, patrimônio cultural, letra C, ausência e letra D, caipira. Na sétima questão, se você tiver colocado algo parecido aí com isso, né, sobre as festas juninas atuais estão perdendo a sua tradicionalidade, para embasar o seu argumento, você pode usar o exemplo as redes de fast food, os arraiais, os shopping centers, os brinquedos eletrônicos, etc., que trouxeram modificação para essas festas tradicionais. E na oitava questão, você vai ver aí por que a autora tem essa opinião. E aí você vai e coloca aí o argumento dela, né? Que ela defende a ideia de que é necessário preservar a tradição das festas, pois elas são um patrimônio cultural brasileiro. Agora, aí na ficha de atividade, né, na página 5 e 6, vocês também fizeram essa atividade, tá? A primeira questão é pessoal, a segunda também, apenas a terceira, tá? É que a gente vai fazer a correção e vocês devem aí estar circulando esses textos aí referentes que estão aparecendo para vocês, tá certo? São esses que vocês devem circular. Muito bem, gente, feita a correção, vamos agora dar início ao conteúdo que nós vamos estudar hoje, tá certo? Logo aí, dando continuidade aí no nosso livro, na página 34, nós vamos encontrar o conteúdo que nós vamos estudar na aula de hoje, tá certo? Nós vamos estudar um pouco mais sobre adjetivo, tá certo? Você sabe o que é um adjetivo, sabe como identificar, como utilizar ele na formação de uma frase, ao produzir um texto. Hoje nós vamos aprender, tá certo, um pouco mais sobre adjetivo. Vamos identificar aí o grau do adjetivo, o número, o gênero, tá certo? Então, prestem atenção na explicação, fiquem bastante atentos, vão acompanhando também aí pelo livro de vocês, para a gente aprender um pouco mais sobre adjetivo, saber como identificar e também saber como usá-los corretamente quando for necessário a gente estar empregando, tá certo? Então, vamos lá para a nossa explicação. Acompanhe com atenção a leitura do texto do ícone Para Saber Mais, da página 34 do seu livro integrado. As festas juninas homenageiam 3 santos católicos: Santo Antônio, no dia 13 de junho, São João Batista, no dia 24, e São Pedro, dia 29. O curioso é que os índios que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses também faziam rituais importantes em junho. Eles tinham várias celebrações ligadas à agricultura, com cantos, danças e muita comida. Com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o caráter religioso dos festejos juninos se fundiram. É por isso que as festas tanto celebram santos católicos como oferecem uma variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos. Agora vamos observar o conteúdo, grau, gênero e número do adjetivo. Releia o texto, a festa junina não é mais a mesma, e analise os adjetivos
em laranja, que foram empregados para qualificar os seguintes substantivos. Lembrando que substantivo é tudo que dá nome a alguma coisa. Então, nós temos aí festa junina, festejos juninos, comidas estrangeiras, comemorações caipiras e escolas particulares. Observe nesses exemplos que o adjetivo combina com o substantivo. Quando o substantivo é feminino, o adjetivo também é feminino. Quando o substantivo está no plural, o adjetivo também está no plural. Então, nós podemos ver o gênero do adjetivo como masculino e feminino, o número como no singular ou no plural, e o grau no comparativo e superlativo. Vamos observar alguns exemplos presentes no livro. A variação de número. Vamos ver a frase no singular: a quadrilha está animada. E no plural, as músicas estão animadas. A variação de gênero. Masculino: o milho está gostoso. Feminino: a pipoca está gostosa. E nós também temos a variação de grau. O pau de sebo é mais alto que a fogueira. Superioridade. A paçoca está tão boa quanto o bolo de fubá. Igualdade. O carnaval é menos divertido que a festa junina. Inferioridade. E nós também vemos aí a variação de grau no sentido de superlativo. A fogueira está mais alta. É a fogueira mais alta que já vi. A fogueira está altíssima, certo? Nessa página 35, onde nós podemos ver esses exemplos, nós também temos aí uma realidade aumentada, tá? Nessa realidade aumentada, vocês vão aí identificar, tá? O grau comparativo, né? O grau do adjetivo comparativo de cada frase. Vocês vão ver se é de superioridade, igualdade ou inferioridade. E aí vocês vão marcando aí essas bolinhas, tá certo? Identificando o grau do adjetivo comparativo de cada frase. No ícone aí para saber mais, tá certo? Da página 35, essa mesma página onde vocês vão ver aí o símbolo do RA, nós vamos ver o grau superlativo, que é utilizado para expressar qualidades em um grau muito elevado. Então aí a gente pode ver aí alguns exemplos, tá certo? Em alguns casos, a gente usa as palavras como muito, mais, menos, bastante, extremamente. E a gente também pode ver aí a modificação de outras palavras, como bom, boníssimo, ótimo, caro, caríssimo, difícil, dificílimo, fácil, facílimo ou facilicíssimo, mal, malíssimo ou péssimo, né? Então, aí estão alguns exemplos de palavras, né, de adjetivos no grau superlativo, tá certo? Aí, na sequência, na página 36, vocês têm aí uma atividade da mão na massa, tá certo? Então, vocês vão ler o texto aí a seguir e vão, na primeira questão, sublinhar os trechos que comprovam que se trata de um texto de opinião, tá certo? Então, vocês vão ler e identificar aí no texto quais são os trechos, as partes que expressam aí a opinião pessoal do escritor, da pessoa que escreveu o texto. Na segunda questão, vocês vão substituir os adjetivos empregados no texto por outros também adequados aos substantivos que acompanham. Então, espírito nordestino, festejos juninos, comidas típicas, forró eletrônico, vocês vão criar aí outros adjetivos, tá? Substituindo esses que estão aí para colocar outro adjetivo, mas tem que ser adjetivos que combinem, tá? Com esses substantivos. Muito bem, gente, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre adjetivo, tá? Sobre o grau do adjetivo, sobre o número do adjetivo, se o gênero, se ele está no feminino, no masculino, no plural, no singular, né? No grau comparativo ou superlativo. Vocês precisam aí ter uma noção básica, né? Para conseguir utilizar bem, formular bem um texto, uma frase, tá? E também saber identificar ao ler uma frase, um texto, né, uma oração, os adjetivos, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido e ter ficado bastante clara a explicação para vocês. Logo aqui no decorrer do vídeo, como sempre, eu vou deixar a agenda, então anotem a agenda de vocês. Até a nossa próxima aula. Um beijão e tchau, tchau!